Senadores elegem presidentes de comissões permanentes. Bancada feminina no Senado fica menor nesta legislatura. Ensino domiciliar poderá ser regulamentado no Brasil. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Comissões permanentes do Senado elegem presidentes e vice-presidentes. Elas começaram a ser instaladas nesta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça, considerada uma das mais importantes, ficará sob o comando da senadora Simone Tebet, primeira mulher a assumir o cargo. A parlamentar pretende ser imparcial e trabalhar em conjunto com o colegiado. O vice será o senador Jorginho Melo. Nós vamos ser pares entre pares, independente de serem novos ou já serem experientes nessa casa. Segundo, nós não vamos deixar no escuro das gavetas os projetos adormecidos. Todos os projetos relevantes, todos os projetos que forem solicitados terão relatores designados e terão o seu curso normal. O comando da Comissão de Assuntos Econômicos ficou com o senador Omar Aziz. Seu vice será Plínio Valério. Uma das primeiras pautas do colegiado será a sabatina de Roberto Campos Neto, no dia 26 de fevereiro, indicado pelo Executivo para a presidência do Banco Central. Independente de tramitar oficialmente pela CAI, a reforma da Previdência deve ser discutida em audiências públicas. A partir do momento que sair o texto, eu acho que o Brasil todo vai discutir, não é a Câmara que vai discutir. Eu acho que toda a sociedade, os trabalhadores, as organizações empresariais, todo mundo vai ter que discutir. Todos nós concordamos com uma coisa, do jeito que está não pode ficar. O que nós estamos esperando agora é o que o governo vai apresentar em relação à economia, em relação à Previdência, para a gente se posicionar. A gente não pode se antecipar. O senador Marcos Rogério foi eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. O vice será o senador Wellington Fagundes. Para a Comissão de Direitos Humanos, foi escolhido o senador Paulo Paim. Telmário Mota vai ser seu vice. Fabiano Contarato vai presidir a Comissão de Meio Ambiente, com o senador Jacques Wagner como vice. Para a Comissão de Relações Exteriores, foram eleitos os senadores Nelsinho Trade e Marcos Duval para presidente e vice-presidente, respectivamente. Dário Berger ficou com a presidência da Comissão de Educação, com o senador Flávio Arnes como vice. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, vai presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional. Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, vai ficar à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor ficou sob o comando de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Ao mesmo tempo em que os presidentes das comissões temáticas abriam os trabalhos na atual legislatura, vários oradores ocupavam a tribuna do plenário do Senado. Da crise dos refugiados em Roraima à compensação dos estados pelas perdas com a Lei Candir, os temas dos pronunciamentos foram os mais variados. O presidente do Tribunal de Contas da União diz que não tem nada a ver com a Lei Candir e que, palavras textuais, não tem obrigação o Tribunal de Contas de fazer cálculos das indenizações que a União deve aos estados. Os refugiados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, logo descobrem que o primeiro município brasileiro por eles alcançado não tem condições de oferecer o mínimo de conforto, oportunidade ou apoio material. Enquanto o senador Romário cobrava a responsabilidade dos clubes e da CBF no trágico acidente com os jovens jogadores do Flamengo, os senadores Humberto Costa e Fernando Collor criticaram o pacote de medidas do governo para a segurança. A proposta é incompleta, porque ignora pontos relevantes da questão. Nada prevê, por exemplo, para promover maior eficácia das investigações policiais na esfera dos estados. Silencia de modo incompreensível sobre prevenção, com especial destaque para o papel da educação na redução sustentável e duradoura da delinquência. Essa é a política desse governo. O ex-juiz propõe legalizar
o fim do princípio da presunção de inocência, o que eles já aboliram na prática ao determinar a prisão de cidadãos condenados em segunda instância, mesmo sem a existência de sentenças transitado em julgado. Temos o direito de cobrar por seus atos, principalmente porque é a CBF que expede o certificado de clube formador. Na tragédia que envolveu o Flamengo, esse certificado revelou-se apenas um documento burocrático, senhor presidente. O Senado pode ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o pagamento de reparações econômicas concedidas pela Comissão de Anistia. O pedido foi registrado nesta quarta-feira pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. O pedido de abertura da CPI já tem 3 assinaturas a mais que o necessário para ser analisado. A bancada feminina representa menos de 15% do total de parlamentares do Senado. E nesta legislatura perdeu mais uma representante. O número foi de 13 para 12 senadoras. Elas são maioria do eleitorado brasileiro, com 52% de representatividade. Mas na política, ainda são minoria. Neste mundo público, em que as questões são masculinizadas, são ditas como coisas de homem e não coisas de mulheres, você tem um alijamento das mulheres, não só pelo número, mas pelas condições. Nós vivemos numa sociedade totalmente patriarcal, em que nós somos ensinadas que mulheres devem ocupar determinados lugares e outros não. E dos 594 parlamentares que ocupam uma cadeira no Congresso Nacional, apenas 89 são mulheres. O número era ainda menor. Em comparação com a última legislatura, a participação feminina aumentou de 10% para 15%. Na opinião da especialista, o crescimento se deve a mudanças na destinação do fundo partidário e eleitoral durante as campanhas. O STF decidiu que tinha que ser aplicado 30% dos recursos financeiros do fundo partidário. Então, o TSE fixou que do fundo eleitoral também, então, recursos do fundo partidário e recursos do fundo eleitoral, 30% deveria ser aplicado em candidaturas femininas. E uma das maiores dificuldades e maiores reclamações das mulheres candidatas que colocam seus nomes à disposição é a falta de apoio financeiro dos partidos, entendeu? Então, assim, sem recursos financeiros você não tem como fazer campanha. O Congresso discute pelo menos 3 propostas de mudanças na Constituição para garantir maior presença de mulheres no Poder Legislativo. Os textos estabelecem cotas para representação proporcional de cada sexo na composição das casas legislativas do país. Eu acho a participação da mulher tão fundamental porque por uma questão de representatividade mesmo, E a mulher tem um jeito diferente de fazer política, não desmerecendo o homem, mas é diferente. E eu acho que o fato da gente ter um eleitorado com tantas mulheres mostra a necessidade da gente ter esse jeito diferente de fazer política. E eu sempre acreditei que, puxa, se a gente tivesse 50% de homens e 50% de mulheres no Congresso, acho que o Brasil já estaria bem melhor. No Senado, as parlamentares são Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Maílza Gomes, do PP do Acre, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. A maior participação feminina também é defendida pela senadora Leila Barros. Novata no Congresso, a parlamentar já sabe as bandeiras que pretende representar. Como senadora,
pelo Distrito Federal, não poderia deixar de destacar a importância que darei a todas as pautas relacionadas às mulheres, atentando especialmente para o combate à violência contra a mulher, sem prescindir, entretanto, a necessidade de discutirmos o enfrentamento à questão da subrepresentatividade das brasileiras na política. O ensino domiciliar cresce no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado, existem 2 propostas que tratam do tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória para regulamentar o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só podem entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, a senadora Elisiane Gama, líder do PPS, fala sobre a defesa de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, povos indígenas e quilombolas. Olá! A Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba de completar 70 anos e o Estado do Maranhão elegeu uma senadora que se dedica ao tema já há 3 mandatos, 2 na Assembleia Estadual e 1 na Câmara dos Deputados. A gente vai conversar com a senadora Elisiane Gama, do PPS. Senadora, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Satisfação grande estar aqui com você. Emoção, a primeira vez conversando aqui com você na TV Senado, no estúdio. Estou aqui à sua disposição. Qual a expectativa que a senhora tem em relação a essa pauta que a senhora já traz
já defende há tanto tempo para essa nova legislatura aqui no Senado? Olha, eu pessoalmente estou muito preocupada com a forma como os direitos humanos têm sido tratados no Brasil, não é? A gente sabe, você lembrou muito bem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando 70 anos. Nós tivemos conquistas importantes, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e ao longo dos últimos anos, eu diria, dos últimos 10 anos para trás, nós até avançamos de uma forma significativa em alguns governos. Tivemos uma redução nos últimos tempos e agora, com a expectativa, eu pessoalmente, com a expectativa que foram apresentadas, sobretudo com algumas declarações do atual governo, eu tenho ficado, sobretudo, preocupada. A questão dos direitos humanos é uma questão que transcende, por exemplo, especificamente a um grupo. Direitos humanos é para todos, independentemente de sua cor, raça, idade, religião, opção sexual, enfim, todas as pessoas têm o direito à vida, todas as pessoas têm o direito à sua proteção. E isso, na verdade, tem que estar presente não apenas, por exemplo, em uma pasta especificamente. O governo federal, quando tem uma pasta de direitos humanos, ali é uma pasta que você vai se debruçar sobre essa política. Mas todas as demais pastas do governo federal, elas têm que levar em consideração essa prioridade, seja ela qual for, do Ministério da Economia, passando por Minas e Energias, todas elas precisam ter esse viés voltado para a questão humana, para o ser humano. Aliás, não existe nenhuma outra atividade se o ser humano não estiver lá como sua premissa, como sua prioridade principal. E o que preocupa a senhora em relação à pauta de direitos humanos? Me preocupa porque hoje nós temos Ministério de Direitos Humanos depois de uma intervenção. Então, assim, eu vou te dar um ponto bem simbólico. Nós não teríamos Ministério de Direitos Humanos no Brasil como a política de redução que foi apresentada pelo governo federal, como se isso fosse uma questão menor. Não é. Isso é uma questão fundamental, é uma questão macro, é uma questão referencial que precisa ser levada em consideração. O movimento de mulheres teve que trabalhar, várias outras organizações, para a gente ter a garantia de fato de um Ministério de Direitos Humanos. Então, de forma muito simbólica, eu te apresentaria isso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão ambiental, que tem uma relação direta com a questão humana, e lá atrás também foi apresentada a possibilidade de retirada do Ministério do Meio Ambiente, você vê mais uma tentativa de se apresentar uma redução, um desgaste, um retrocesso nessa política de direitos humanos do Brasil. Então, eu acho que o Congresso Nacional, aqui o Senado, a Câmara dos Deputados, seu papel fundamental de ser fiscal, de ser controlador e de acompanhar de forma muito precisa, na verdade, para que esses programas realmente não possam ser reduzidos no Brasil. Por exemplo, as comunidades indígenas hoje, para mim, hoje é uma grande preocupação. Quando você não coloca como prioridade a demarcação de terras, não é? Quando você não coloca as comunidades indígenas com as suas garantias constitucionais que nós temos hoje, nós estamos de forma muito clara violando os direitos humanos. A senhora foi integrante da CPI da FUNAI na Câmara dos Deputados. Sim, fui integrante dessa CPI, inclusive tivemos vários embates. Por quê? Porque há e sempre houve uma tentativa muito grande em nome, e aí eu digo entre aspas, de um desenvolvimento, se reduzir essa política de proteção de povos tradicionais. Então, por exemplo, você não pode pensar no desenvolvimento se você pensar nas pessoas. Não é? Quando a gente falava agora um pouco em off, sustentabilidade parece um palavrão, parece coisa de alguém que não está nem aí para o desenvolvimento de jeito nenhum. O crescimento tem que acontecer, o desenvolvimento tem que acontecer. Agora ele tem que acontecer assegurando os nossos direitos para agora e para o futuro. Não dá para se pensar, por exemplo, tentar se precarizar essa política em detrimento ou sob uma argumentação falsa de que isso vai prejudicar o desenvolvimento. Não é isso. As coisas precisam acontecer e essas garantias fundamentais precisam ser asseguradas. Eu não falo apenas das comunidades indígenas, mas das quilombolas, das comunidades ribeirinhas, enfim, todos esses povos tradicionais precisam de fato ter a garantia dos seus direitos assegurados, porque se não tiver, o que nós vamos ter? Mortes de pessoas, mortes de seres humanos, e isso realmente é algo que a gente não pode aceitar. Na mensagem presidencial, o presidente reconhece a importância dos direitos humanos. Como é que a senhora vê a percepção hoje na sociedade em relação a isso? Eu acho que reconhecer a questão da importância dos direitos humanos, ele passa muito mais do que um discurso. Você pode chegar e fazer um belo discurso, mas qual a prática especificamente que isso vai acontecer? O governo ainda está muito recente, acabou de assumir, nós temos que esperar, na verdade, aí um pouquinho mais para a gente poder sentir de forma mais clara o que é que isso vai acontecer ou quais
quais as ações que serão efetivamente concretizadas ou não. Quando eu falo da minha preocupação, eu falo quando, por exemplo, você tenta, eu te diria assim, até de forma muito forte, entender a comunidade indígena como se não fossem nem seres humanos, entendeu? Então você vê como o olhar ele está invertido, como há uma contradição das coisas. Então, eu espero até que a gente possa ter uma política melhor. Quando você vê, quando você conversa com todas as pessoas que trabalham nessa política internacional, membros, por exemplo, da ONU, membros da OEA, vocês veem que eles têm o Brasil já como alguém que teve uma política de direitos humanos exemplar, não é? Nós temos, se você pegar, por exemplo... da Constituição sobre direitos indígenas é considerado a legislação mais avançada no mundo, mais né? avançada. Nem tratamento de povos tradicionais, né? Nós temos isso assegurado pela Constituição. Nós temos isso assegurado pela Constituição, você tem que, sobretudo, fazer valer. Quando você vê, por exemplo, esses conflitos que são apresentados, eu sou de um estado que nós temos várias comunidades indígenas, e você vê aqui e acolá conflitos de forma muito frequente e assassinatos. E se você for ver, são assassinatos de líderes indígenas. Está passando do limite do que é, por exemplo, nós sabemos que tem casos de violência de uma forma geral no Brasil, assim como nós temos no mundo, mas o direcionamento para o assassinato de líderes indígenas tem sido realmente preocupante. Por quê? Porque há, na verdade, uma tentativa clara de ocupação de espaço que é por garantia das comunidades indígenas. Então, é uma luta que nós teremos aqui no Senado. No caso do Maranhão, quem são os grupos interessados em ocupar essas áreas? Sobretudo grandes empresários, ou sobretudo pessoas que não têm a menor preocupação, agricultores, grandes produtores agrícolas. O Maranhão, aliás, tem uma grande produção agrícola no estado, não é? Produção de soja, enfim. Pecuária então, esses também, conflitos, mas esses conflitos por terra acontecem numa relação da comunidade indígenas em relação aos seus espaços físicos e em relação a esses grandes produtores. Em relação à defesa da infância, a senhora também tem um trabalho já consistente de anos, né? Exatamente. Quando eu fui eleita em 2006, a primeira vez como deputada estadual, eu resolvi colocar na minha vida o princípio da defesa da criança e do adolescente. Porque você não pode pensar num futuro melhor se você não pensa agora dessas crianças. Você não pode pensar numa geração melhor se você não garante aquilo que é fundamental, que é o direito à vida, o direito à educação, o direito ao lazer, que é, na verdade, assegurado, inclusive, pela nossa Constituição. Eu, no Estado do Maranhão, combati muito a violência contra a criança e adolescente, criamos uma CPI de combate à pedofilia, fizemos um trabalho realmente muito intenso de envolvimento da sociedade, com a imprensa, que teve um papel fundamental, que nós acabamos, ao final, tendo um resultado extremamente importante, que foi a redução da violência, a ampliação de todo o sistema de garantias, com delegacias especializadas, promotorias, juizados especializados, que nós acabamos tendo mais promotorias, mais delegacias, mais juizados, melhorando essa rede. O Maranhão, Renata, tem o primeiro CPTCA do Brasil, que é o Centro de Perícias Técnicas de Criança e Adolescente. É um complexo, na verdade, que você está lá concentrado todos esses órgãos. A mãe chega com uma criança violentada, ali ela já faz tudo, inclusive a perícia técnica. Foi, assim, uma referência nacional. Porque é um trabalho multidisciplinar esse atendimento, né? Então, você não tem que, por exemplo, pegar apenas uma criança violentada, colocar num legista para fazer a sua avaliação. Ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Então, assim, todo esse trabalho foi feito no Maranhão, evoluindo com uma unidade de forças, de mulheres, de protetores, enfim, de várias pessoas que estiveram juntos nesse trabalho da criança e do adolescente, que eu fiquei muito feliz de ter participado. Em relação à defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. Pois é, a questão das mulheres hoje no Brasil, nós até avançamos um pouco na legislação brasileira. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós temos uma tipificação penal que é o feminicídio, que nós criamos aqui no Congresso Nacional. Agora, se você pega o mapa da violência, você vai ver uma média de quase 5 mil mulheres assassinadas no ano. E isso me preocupa por um elemento além dessa questão da violência. Você tem, por exemplo, uma magistratura brasileira que não leva em consideração o que nós criamos aqui, porque o feminicídio, que é o assassinato de mulher
pela condição de ela ser mulher, é muito menos de 10% ou 15% nas condenações que são apresentadas em relação a essas mulheres assassinadas. Então, por exemplo, se você tem aí uma quantidade de 4.600 mulheres assassinadas no ano, pouco mais de 800 mulheres foram enquadradas na tipificação penal do feminicídio. E aí se coloca todas as demais mulheres que foram assassinadas por outras condições, o que na verdade não é. Uma mulher, ela é assassinada, eu sempre digo isso, ela começa sendo agredida às vezes pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo ex-namorado, ou pelo ex-marido, porque muitas vezes acaba não admitindo a condição da separação, e ela sempre começa lá com uma bofetada, com um empurrão no chão, e evolui para assassinato. O homem não mata no mesmo dia, ele vai numa ação progressiva até chegar a esse assassinato. Então, isso, na verdade, é um trabalho continuado, que a sensibilidade da magistratura precisa acontecer. Senão nós teremos amanhã mais um endurecimento, eu diria assim, de pena, e ela vai ser só mais uma letra morta. Então, eu vejo que todos nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, né? Nós precisamos ter, por exemplo, os juizados especializados na área da mulher, que não pode aglutinar as duas funções, mulher e criança. Se você pegar no Brasil afora, eu te asseguro, eu não tenho esse dado preciso, mas eu te digo isso pela experiência, mais de 80% das delegacias especializadas da mulher, que deveria ser Delegacia Especializada da Mulher, DEM, aquela siglazinha tradicional, geralmente ela inclui mais criança e adolescente. Então você pega duas funções, né? Para trabalhar o delegado ou a delegada tem que trabalhar com todos. Então, ou você concentra uma atenção para ampliar esse aparelho de proteção, ou você vai ter uma impunidade. A impunidade, como todos nós sabemos, é um combustível para a gente ter, infelizmente, mais novos casos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na TV Senado.